rapaz. Tem duas bandeirinhas. Bandeirão dela tá pintando ali, então quer dizer que ela é mais homem do que mesmo bandeirinha, né? Eu acho um pouquinho de machismo isso, não? Não, porque eu acho que mulher deve ser dentro de casa, fazendo as coisas dentro de casa, não é porque... E nós temos ainda, né, no meio do futebol, da arbitragem, essa resistência com a mulher. Seria hipocrisia falar, não, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Homens e mulheres têm os mesmos deveres e os mesmos direitos, que infelizmente não é essa a realidade. Se é bonitinha, tem que ir lá pra Playboy, pra algum lugar. Agora, fazer o que ela tá fazendo na sequência, eu acho que tem que dar Se eu quero aquilo e eu não vejo mulher nenhuma no local, o que eu vou fazer lá? Não, o que a gente mais ouve mesmo é no final de cada jogo, que aí já acabou a partida, aí você sai, aí o pessoal falando que é melhor a gente ir lavar roupa ou lavar louça. Isso aí me deixa um pouquinho mais triste, mas não o fato de fazer com que eu saia do que eu faço, porque a gente tem que amar muito realmente, e a gente ama demais para abandonar por pouca coisa, né? Então, eu desde pequenininha, né, no colégio mesmo, já praticava esporte. Gostava de algumas modalidades, mas a modalidade que eu sempre gostei foi o futebol, né. No início eu tive um pouco de dificuldade, assim, pela minha mãe aceitar, assim, porque geralmente você tem aquele paradigma que o futebol é só coisa para homem, né. Então eu tive um pouco de dificuldade até ela aceitar, mas assim, depois que ela aceitou, tive uma carreira promissora. A arbitragem surgiu para mim em 2013, porque o futebol feminino no Brasil é meio complicado, né, para a mulher, né? A gente tem aquele preconceito e eu acabei optando por estar na parte da arbitragem. Assim que eu me formei na faculdade, eu fui fazer o curso de arbitragem. Era o que eu queria, era o sonho, era o meu desejo. E iniciei no curso na Federação Paulista. Fui me inscrever e comecei a atuar também na arbitragem amadora, na várzea, que a gente chama. Mas sem conhecer, entrei na federação assim, sem conhecer árbitro, sem conhecer ninguém, sem conhecer o meio. Mas era o meu sonho. E tanto era o meu sonho que ele segue até hoje. Agora, que as polêmicas são maiores quando envolve mulher, eu não tenho dúvida. Se você falar assim, você lembra daquela bandeirinha que errou contra o Botafogo? Eles vão lembrar, inclusive, o nome. Você lembra daquela bandeirinha que errou no jogo do Cruzeiro? Vão lembrar, inclusive, o nome. Você lembra daquele assistente, aquele bandeirinha que errou no jogo do Corinthians? Ah, eu lembro que alguém errou, mas eu não lembro quem é. Então, realmente, mulher ainda marca muito mais. É fácil falar, tá bom. Então tudo tá certo, cara. Se eu vim mais um, vou colocar pra fora. Só tô falando pra você não perder a mão. Não falei nada demais. Falei a bola. Você tá sem equipe, acabou. Então você tem que apitar. Na verdade, assim, a vida do árbitro não é fácil, porque nós não somos profissionais, nós temos que ter uma outra atividade, porque não dá para viver só de arbitragem, e assim, a nossa preparação tem que ser meio que individual e por nossa própria conta, né? Acaba sendo mais difícil para a mulher do que para o homem, por quê? Porque a exigência da mulher é a mesma que é para o homem, né? Então, assim, se a mulher quer fazer jogos profissionais, tem que fazer o mesmo teste físico que os homens. E geneticamente o homem é mais forte que a mulher. Então, para a mulher passar num teste físico masculino, se o homem precisa treinar de 2 a 3 vezes por semana, a mulher tem que treinar de 5 a 6 ou mais vezes por semana, porque o nosso esforço é muito maior. Isso é fato, geneticamente comprovado. Nós tivemos agora recentemente, né, um grupo formado, né, mais ou menos em torno de 70, 80 pessoas, e nós percebemos
que algumas árbitras, às vezes, elas acabam até desistindo no meio do curso em decorrência do nível do teste físico, né? Porque elas vão tendo as aulas, né? Elas vão conhecendo as regras e tudo mais, né? Mas a gente tem essa percepção que elas, em algum momento, elas podem estar desistindo de acordo com as dificuldades que encontram. Se o teste físico fosse coerente com a realidade do campo, tudo bem. Que é aquilo que eu já falei. Eu fiz 6 anos de Paulistão, 6 anos de A1. Todos os jogos têm avaliadores. Todos os anos que eu fiz foi passando no teste físico feminino, nunca foi passando no índice masculino. Em nenhum dos meus relatórios deu ou teve algum item que mostrasse que eu não acompanhei o jogo fazendo o teste físico feminino. Nenhum eu tive problema de condicionamento físico, de que eu não acompanhei o jogador, que eu tive problema, que eu não aguentei. E é só pegar os jogos de TV, né? Eu tive muitos jogos nesses 6 anos televisionados, na verdade todos, porque todos são televisionados. E aí se você olhar o jogo, a correria, teve um jogo do Corinthians, que era, eu esqueci o nome do jogador, mas era um jogador novo, ele estava estreando, o Linense Corinthians, e era um jogador estrangeiro. Eu lembro que fizeram uma matéria com ele, que ele roubou a bola no meio campo e saiu no contra-ataque. E aí a matéria do Globo Esporte, se não me engano, pegava a velocidade que ele atingiu, porque ele saiu mesmo num sprint absurdo. E o que foi gostoso? Ele fez, a matéria foi até no foco da velocidade dele e eu acompanhei a velocidade dele. Então isso mostra que mesmo apta pelo teste físico feminino, dentro do campo eu correspondi à necessidade do jogo. Então por isso que eu acredito que não seja justo o teste físico que é aplicado hoje e aí exigir a mesma coisa. Agora, a nossa vontade, a gente tem percebido realmente que as mulheres elas não têm procurado, né, a demanda em relação aos homens é muito maior, né? Assim, a gente tem um número aqui, se a gente eu não tenho esse número especificamente, mas a diferença é gritante, né, em relação à quantidade de homens inseridos na arbitragem e das mulheres. O futebol é um meio extremamente masculino, infelizmente, e aí, por falta de divulgação dessas funções não tão aclamadas pelo público, você acaba tendo menos mulheres, porque o público já é machista. Se você tem pouca divulgação, vai ter muito mais homens do que mulheres. A arquibancada é reflexo do que acontece na sociedade, né? Sociedade machista, e a arquibancada é tão machista quanto, assim. Quando a gente vê, né, uma mulher aí atuando aí durante o jogo, o xingamento, né, para uma gandula, para uma árbitra que seja, é muito mais diminuindo enquanto mulher, né? Então, você não tem que estar aí, vai lavar louça, vai, né, sei lá, lavar roupa, vai... Pô, você tá aí correndo atrás de macho, por quê? Você não entende disso, né? Você nem sabe apitar esse troço, por que você tá dando isso, né? Então a gente vê muito isso. E aí na torcida tem muito disso, né? Você não pode então ir de shorts porque você quer se mostrar. Você tem muitas torcidas que proíbem nossa presença também, jogo de guerra. Então tem muito disso, é uma luta constante para que a gente se imponha. Não, a gente é torcedora mesmo, se a gente quiser ir em jogo de guerra, a gente sabe os riscos. Tem uma crítica absurda que eu fui até a delegacia fazer um boletim de ocorrência, porque o que essa pessoa falou não se fala para uma mulher. E aí eu me senti, foi a pior coisa que aconteceu para mim no futebol. Ele bateu o time dele perdeu tal, aí então bateu no vestiário e falou: eu sei o que você faz no vestiário do Santo André. Eu treinava no Santo André, no estádio municipal do Santo André. E os jogadores do Santo André treinavam lá também. Então ele devia estar se referindo a vestiário. Eu sei o que você faz no vestiário. Não, aí não. Aí não pode, não é uma crítica, você errou, você não corre, você... Não, isso... As pessoas criticam com qualquer árbitro, infelizmente, a nossa cultura é assim. Então, essa crítica que foi de cunho pessoal, isso sim foi um exemplo do pior que poderia ter acontecido.
o apoio que eu tive por parte da Silvia foi fundamental para eu ter essa coragem de denunciar, porque no primeiro momento, a primeira pessoa que eu falei em relação a isso, lá em 2009, foi para ela. E assim, de imediato, ela já falou: Rejudênia, você tem que denunciar, você não pode deixar isso passar. E ela foi chamada para depor também, e ela falou exatamente as mesmas coisas que eu falei, porque eu costumo falar, a verdade ela não tem curva, a verdade é uma só. E foi o que foi o ponto fundamental para a federação tomar a decisão de retirar ele do quadro de funcionários. Quando aconteceu que eu me senti bem em dizer, não, ela me falou isso foi... eu acredito na palavra dela, dar esse voto de confiança para ela. Porque eu podia ficar, dizer, não sei o que aconteceu, né? Nada disso. Eu poderia ter me omitido, alguma coisa assim. Mas não, eu ajudei alguém que foi muito corajosa. Essa sim. As pessoas dizem, não, você tem coragem. Que coragem de apitar futebol? Coragem, que isso? Precisa de coragem, ir lá e aplicar a regra e pronto. Outras coisas que é preciso coragem. Desculpe, eu não vou fazer essa pergunta para você, porque você é mulher e de repente não jogou. Hoje você trabalha, por exemplo, em números. Você fala assim, ó, o quadro da Federação Paulista tem pouco mais de quase 4% de mulheres. É um número muito pequeno. Você fala que tem 96% de homens. Mas se a gente trabalhar em questões passadas, o número está crescendo, assim como na CBF. Na CBF você trabalha 12%. Por quê? Porque as federações locais indicam mulheres para poder trabalhar em jogos nacionais. Aí o que a gente tem que discutir é que jogos nacionais elas estão trabalhando, em quais divisões elas estão trabalhando. E aí a gente vai entendendo toda essa situação para ver que estado está a mulher, onde ela está trabalhando, quais os jogos que ela está trabalhando, ela tem prioridade, ela tem algum desfavorecimento por conta disso. São pontos que a gente tem que trabalhar. Hoje você tem num curso de arbitragem inscritas para o próximo curso 2 mulheres. E aí você pega, por exemplo, mulheres que apitam bem, que apitam no amador, e você fala assim, você vai optar por ser árbitra central ou assistente? E aí ela fala assim, olha, eu adoro ser árbitra central, mas eu sei que eu não vou chegar, eu não vou ter a oportunidade. Então, para de repente eu ter uma oportunidade melhor, eu vou ser assistente. Então, olha a mentalidade que a mulher já entra na arbitragem. Isso vem lá de cima. Eu acho que se os dirigentes, os diretores que estão na federação, se eles não derem, não abrirem esse leque para dar oportunidade para as mulheres, isso nunca vai acontecer. Eles sempre vão achar que as mulheres não têm capacidade. Então eu acho que tem que partir deles, porque mulheres capacitadas tem. Tem Rejudênia, tem Fernanda, tem várias outras árbitras que estão aí que infelizmente não têm a oportunidade. Mas assim, qual o motivo de não ter a oportunidade, né? O porquê que elas não podem chegar a uma Série A1, a apitar um brasileiro? Qual a diferença? Eu não vejo essa diferença. Talvez seja ainda, sei lá, a resistência, a força a falta de confiança que tem nas mulheres. Talvez não ache que ela tenha competência suficiente para desempenhar um bom papel dentro do campo, só que é o que eu falo. Tem que apostar, tem que colocar ela à prova e ela provar se vai ter capacidade ou não dentro do campo. Porque eles não dão essa oportunidade para os homens. E aí um jovem vai lá, às vezes vai bem, às vezes faz mal, vai mal, depois tem uma outra oportunidade, vai mal de novo, depois tem outra oportunidade e uma hora o árbitro fica bom. Por que não tem essa paciência com a mulher? Só que você tem, se você pegar pelo Brasil, muitas mulheres. Por que somente 2, 3 chegam? Por que 2 ou 3 têm destaque? Por que nenhuma apitando? Então, alguma coisa precisa ser revista. Porque senão, do jeito que está indo, daqui a pouco nós não temos mais mulheres no cenário da arbitragem. Avenida da Liberdade, número 602. Olha lá, tá aproveitando o Dia Internacional da Mulher, meia-noite. É verdade, né? Para todas as mulheres. Tá namorando? Hã? Quer namorar comigo? Vamos dar um beijo ao vivo, gente? Vamos?
beijinho pra sair da sala. Um beijinho duplo? Selinho. Boca do povo na ponta da língua, onde é que a gente vai? Olha lá, os turistas croatas, tudo bem.